Muito boa noite, bem-vindos a mais um Rescaldo Esportivo, o programa da Visão Desportiva de Santo Meio Príncipe. Hoje temos como convidado o Elias Varela e também o nosso comentador habitual, o Elton Paulino. Boa noite aos dois. Elton, vamos então começar, como sempre, pelos principais destaques relativamente às últimas semanas do desporto nacional. Desde já boa noite a todos, boa noite ao Elias, ao Aldani. Bom, tivemos o início do campeonato, já passaram 3 jornadas. A coisa no início ainda está um bocado assim. Pronto, não há ainda aquela incerteza de dizer não, essa equipa aqui entrou e vai ser essa equipa aqui que vai ganhar o campeonato. A coisa ainda está ali. Houveram jogos na última jornada que foram jogos de tipo derby ou clássico, não consigo distinguir bem. Também tivemos agora, ontem tivemos o arranque da taça, dos jogos da taça. Tivemos os primeiros jogos ontem, combinaram com alguns jogos hoje. Algumas equipas grandes já começaram a cair. Geralmente é o que nós esperamos, né? Tirando isso, pronto, alguns atletas santomenses também que já acabaram a época. Acabaram quando está na reta final de acabar a época. E também, pronto, também dar agora um ressalve a Gorete, que vai participar nos campeonatos séniores de atletismo e campeonato africano séniores de atletismo em Ghana, em Accra. Posso pôr tudo bem para ela. E tirando isso, pronto, não tenho assim nada a salientar por agora. Muito bem. Diz-me o seguinte, relativamente então aqui vamos também dar aqui, antes de mais, que é o Elias Varela. Elias, daquilo que tens visto, o que é que estás a achar do início do campeonato nacional? Sinceramente, eu creio que o arranque do campeonato nacional, Santo Tomé e Príncipe, nesse caso, tem havido muitas novidades, que algumas são inesperadas e outras já era de conhecimento todos que iam acontecer, como vimos a Udra a cair perante que era uma novidade que ninguém esperava já por isso, cair na taça já. E outras também novidades que já se esperava, era o Bombom a passar para a próxima fase, nesse caso, também a equipa de 6 tempos, no Tonoeiro também, que jogou com a Trindade e foi a grandes penalidades também. Sim, são algumas das equipas que eu tenho acompanhado, e o Riboc também, que venceu, mesmo que os rumores diziam que o Riboc tinha assistido muitos jogadores que não são titulares, fez uma grande mudança, colocaram no campo jogadores que não é de segunda, mas que não são habituais a entrar como os 11 iniciais, mas mesmo assim conseguir levar vencido a outra equipa. São algumas das equipas que eu tenho acompanhado, que é do meu conhecimento, e outros que tenho assistido no vosso programa, e basicamente é isso. Exato. Portanto, falando da taça que ocorreu a primeira eliminatória hoje, temos algumas surpresas. As principais, podemos dizer que foi a eliminação da Udra, aos pés do Amadora. Coincidentemente aconteceu também o ano passado. Também a Udra foi eliminada pela Amadora de Agostinho Neto. E voltou a acontecer este ano, agora na primeira eliminatória. Também o 6 de setembro perdeu nas penaltis, portanto foi eliminado, mas com Trindade, também equipa da primeira divisão. As restantes equipas, portanto, apuraram-se, uma outra goleada, algum resultado desnivelado. Vamos ver então quando será o sorteio e que equipas irão enfrentar, portanto, irão, portanto, defrontar-se na próxima eliminatória da Taça de Santo Tomé. Elton, relativamente a estas 3 jornadas, e falando agora só do campeonato, da primeira, segunda e terceira divisão, tens algum destaque destas primeiras 3 jornadas? As equipas que estão em primeiro lugar eram aquelas que se esperava? Qual é a tua opinião?
Bom, olhando para o campeonato, pessoalmente para a primeira divisão, por acaso estou aqui a ver a classificação agora. Pronto, nós temos aqui o Udra, pronto, reforçou-se bem no início da época, foi buscar o Bobó para o meio campo, trouxe mais um, acho que acredito mais um jogador do Monte Café, então reforçou-se ali bem, pronto, não perdeu muitos jogadores, reforçou-se ali bem e por acaso está a fazer um bom início de campeonato, teve pronto, duas vitórias e um empate. Eu acredito que a grande surpresa aqui poderia ser o The Sky, também duas vitórias e um empate. É uma equipa que, pronto, até está a começar bem, para a terceira jornada está com 7 pontos. Acredito que é uma das equipas surpresas neste momento. Pronto, o Reboque e o Caixão Grande, pronto, tiveram ali seus precalços e estão a tentar se estabelecer agora. O Reboque, pronto, teve uma derrota, duas vitórias. O Caixão Grande provavelmente teve aqui uma vitória e dois empates. Então, pronto, estão ali no coisa. Para mim, digamos, a grande desilusão para mim neste momento é a Trindade, que é uma das equipas que mais se reforçou no início da época, fez muitas movimentações no mercado e não está a apresentar aquele futebol que se calhar nós esperávamos que pudesse acontecer. Pronto, o Monte Café também, a equipa da Agrosport, pronto, não, visto que perdeu jogadores chaves, jogadores importantes que faziam toda a diferença no plantel, e não foi ao mercado buscar jogadores que pudessem se substituir e tapar a lacuna daqueles que saíram, apresenta nesse momento uma grande dificuldade, mas também, como nós sabemos muitas das vezes, é uma equipa que usa muitos jogadores como também faz o Juba, que são jogadores da casa, digamos, jogadores da escola de formação. Então, ou seja, a equipa neste momento está a passar por um processo de reconstrução do seu plantel, então pode ser que se calhar nesta época podem não fazer um futebol que não está habituado a fazer, mas poderão conseguir se manter ali no meio da tabela e conseguir a manutenção e na próxima época, como uma equipa já mais estável, conseguir escalar e lutar pelo título. Mas acredito que esta época nós não vamos ter um monte de café a lutar pelos títulos, mas sim a tentar praticar o seu futebol e tentar estabelecer ali aquilo que vai ser a equipa para as próximas épocas ou para a próxima época, visto que a equipa está a passar por uma fase agora de reconstrução. Olhando agora para a segunda divisão, acredito que a grande surpresa aqui é o Ribeira Peixe. Começou o campeonato muito bem, 3 jogos, 3 vitórias, ganhou o Palmar, ganhou os 2 últimos jogos, então começou bem e acredito que é uma das candidatas também para subir, podemos dizer que sim. Apesar de temos aqui o Dinâmico Folha Fed também, que mudou a equipa quase toda. Se calhar o Guadalupe também, que desceu da época passada, o Alcalá del Rei, mas também o Alcalá del Rei também não começou bem a época, tem aqui provavelmente 12 empates e tem menos um jogo. É o mesmo que acontece com o Desportivo Cruz Vermelha. Então, pronto, temos ali o que poderá acontecer. Se calhar vemos um Palmar também começou com uma derrota e agora está com 2 vitórias a praticar um bom futebol com seu jogador Prince, que é neste momento uma das estrelas da equipa, que é um jogador que faz quase toda a diferença na equipa. Acredito eu que não olhando agora, por exemplo, só para o Palmar, mas acredito eu que se nós tivéssemos campos em condições em Santo Tomé, acredito que muitos clubes têm bons jogadores que poderiam ver o seu futebol a fluir nos pés. Porque temos um Juba que muitas das vezes apresenta jogadores que são muito bons a bater livres, porque isso já vem de épocas anteriores. Guarda-redes também, bons guarda-redes, mas acredito eu que, como aquilo que nós tocamos muitas vezes aqui nos programas, é a falta de infraestrutura. Muitas vezes isso condiciona o desenvolvimento do futebol e principalmente o desenvolvimento do jogador. Porque acredito que se muitos dos campos em Santo Tomé tivessem qualidade, acredito que nós íamos ver um futebol muito mais atraente, um futebol muito mais fluido e que há jogadores em Santo Tomé que poderiam trazer-nos apresentar-nos grandes surpresas para aquilo que é o seu futebol. Agora, olhando um pouco agora aqui para a terceira divisão, pronto, temos o Varzim,
o DAS, não sei não sei qual é a equipa, É mas Santa Margarida. ok, é Santa Margarida. União Desportiva Santa Margarida. Pronto, temos aqui as 3 primeiras equipas, todas com 6 pontos. Provavelmente as equipas são equipas que lá começaram a época um bocado mal, né? Com derrotas, mas agora estão as 3 com 6 pontos. Depois, pronto, temos ali o Santana, mas também tirando que a equipa de Santa Margarida tem menos um jogo, temos o Santana também tem menos um jogo, Sporting Santo Tomé tem menos 2, por exemplo, temos o Diogo Vasco com menos 1 e o Correia também com menos um jogo. Então, ou seja, é um campeonato até que, pronto, temos 3 equipas com 6 pontos, o resto é tudo corrido a 3 pontos e temos só o Porto Alegre que ainda não pontuou. Mas acredito que vai ser um campeonato bem disputado até o final, porque já demonstra logo no início da época, 3 jornadas, temos 3 equipas com 6 pontos e o resto tudo com 3 pontos, então demonstra ali que é um campeonato que vai ser disputado até as últimas. Eu aqui dá o favoritismo ao Santana para subir, e se calhar o Varzinho também, porque o Santana também por acaso apresentou um bom futebol logo no início da época, então é uma das equipas que está a lutar para subir e está a lutar para voltar à primeira divisão, que se calhar é onde nós estamos habituados a ver o Santana, né? Mas acho que nessa terceira, na divisão de honra, a terceira, eu acho que também o Sporting Santo Tomé terá uma palavra a dizer. Sim. Não ter começado bem. Sim, é uma equipa, por são equipas que por acaso também reforçou-se bem, está com uma nova direção, mesmo igual, e o Santana também por acaso está com uma nova direção agora, então pronto, são pessoas que estão a trazer visões novas para as equipas e que eu acredito que vão apresentar aquilo que é o futebol que vai fazer as equipas voltar ao topo, que é onde elas já deviam, onde elas estavam e não deveriam estar então não deveriam estar neste momento no lugar que estão. Voltando agora um bocado para o Príncipe. Pronto, eu não tenho aqui a lista atualizada, porque aqui só tem a primeira jornada, mas tivemos jogo de Porto Real também que perdeu, mas acho que a Príncipe vai que na segunda jornada ou na primeira? Sim, não. Hoje acabou a terceira jornada. Portanto, hoje o Operário venceu aquele que dizem que vai ser o seu principal adversário, o 1º de maio, 1-0. Portanto, foi o resultado de hoje, sim. Ontem, o Sporting de Santo Tomé, o Sporting do Príncipe, ganhou ao Sundi, se não estou em erro. Portanto, e o Não. O Porto Real ganhou ao Sundi, o Sporting de Príncipe ganhou 2-1 e o Operário ganhou 1-0. Exatamente, é isso. Sim. Então, pronto. Neste preciso momento, o Operário está com 6 pontos, o Sporting está com 6, o 1º de Maio está com 3, o Porto Real está com 3, o Sunday está com 0 e a equipa do o Aeroporto está com 0 também. Está com 0, ou seja. Não, mas eu acredito que aqui a grande disputa poderá ser, se calhar, entre Sporting Santo Tomé e o Operário de Príncipe, que é a favorita a ganhar campeonato a nível regional. Então acredito que irá ser um pouco disso, que irá ser a nossa época para isso. Mas pronto, eu aqui acredito que para mim a grande dificuldade está, pronto, não é dificuldade, né, mas a dúvida neste momento, para mim está neste momento em qual equipa que irá no Campeonato de Santo Tomé, olhando para a primeira divisão, qual é a equipa que conseguirá conseguirá ser campeão, porque neste momento o campeonato está um bocado ainda no início, as equipas ainda estão um bocado assim, pronto, não digamos balelados, né, mas tremidas, mas para o início da época que está bem, mas não dá sinal ainda para dizer, olha, esta equipa aqui vai ser a favorita a ganhar, porque eu acredito que quando eu comecei a ver as movimentações do Trindade, eu disse, não, esta época a Trindade vai arrebentar com isso tudo e vai ser a equipa que poderá ser a equipa a sensação no campeonato, mas pelos vistos a coisa não está a correr bem para o Trindade, neste momento ocupa o 8º lugar, só está a 1 ponto à frente da Agrosport, que também tem menos um jogo, então pronto, temos aqui mesmo o Juba também, mas geralmente o Juba começa a época assim um bocado assim tremido, mas depois no decorrer da época apresenta-nos um futebol e acaba sempre nos lugares que são de revelação. Mas acho que para
olhando para as 3 jornadas que já se disputou, ainda há muito para se jogar, ainda há muito para se decidir e ainda há muitas dúvidas que param no ar, então. Exatamente. Só aqui mais 2 ou 3 apontamentos sobre aquilo que disseste. Falando da primeira divisão, efetivamente ainda estamos muito no início, mas pronto, já temos uma primeira noção daquilo como as equipas estão a jogar, apesar de ainda estar no início. A meu ver, pronto, tirando já relações das 3 jornadas, portanto, o Vitória de Reboque será um dos principais candidatos. Isso é certo, até porque já foi a final do ano passado. A mesma situação eu colocaria também Udra, mas Udra o ano passado também começou bem, depois foi um pouco irregular no fim. O Descai começou muito bem, é verdade. É uma equipa que está a surpreender neste início de campeonato. Vamos ver como é que continua. E depois, como disseste, há sempre uma outra equipa que não começa tão bem e portanto, depois começa a carburar e acaba na frente. Falando assim, pronto, como desilusão, poderia colocar como desilusão também a equipa da Aliança, portanto, um bocado uma desilusão para aquilo que a equipa da Aliança sempre nos habituou. Portanto, ainda está à procura da melhor forma e também Trindade, como disseste, podia-se esperar um pouco mais, mas como para todos o campeonato ainda está no início e vamos ver o que é que nos reserva as próximas jornadas. Na segunda divisão, daquilo que eu vi, pronto, daquilo que tenho visto, há portanto um grande candidato. Palmar, esta época parece que sim, acertou e será um forte candidato à subida. E também a equipa do Ribeira Peixe parece que vai dar luta, mas como disse, estamos ainda no início, vamos ver o que é que vai acontecer. Na primeira divisão esqueci-me de falar da equipa de Caixão Grande, que está uma equipa reforçada e pode também discutir os primeiros lugares. Vamos ver o que é que acontece nas próximas jornadas, mas é uma equipa que poderá discutir os primeiros lugares se continuar como está. Na divisão de honra, principalmente desculpa, como disseste, e bem, ainda está muito equilibrado. Há algumas equipas que estão ainda a juntar as principais peças, mas eu apostava no Sporting de Santo Tomé e também na equipa de Santana como os principais candidatos. Vamos ver o que é que acontece nas próximas jornadas para verificarmos qual das equipas é mais forte e consegue assumir os primeiros lugares. Gostaríamos de falar sobre o Sporting de Santo Tomé aqui com Elias. Perdemos Elias, ele ainda não voltou. Ele é um antigo jogador do Sporting de Santo Tomé e também queríamos falar então da experiência que ele teve a jogar no nosso campeonato e agora que ele joga na Europa, principalmente em Portugal. Enquanto o Elias não volta, estavas a falar aí bem da Gorete, que vai participar no Campeonato Africano de Atletismo, portanto, o sénior, que decorrerá esta semana em Accra, no Ghana. Na tua opinião, quais são as principais hipóteses da Gorete de fazer um brilharete? Achas que é muito difícil? Achas que é muito alta? Qual é a tua opinião também sobre esse assunto? Olhando para aquilo que foi o início da época dela, acredito que foi um início de época muito bom. Mas visto que é uma coisa, por acaso, até acho que já comentei isso com ela, estávamos a conversar sobre essas cenas, até comentei uma vez com ela, que é porque uma coisa que nós em África nós não temos, porque eu gosto muito de dividir, mesmo em São Tomé, gosto muito de dividir as zonas por certas disciplinas no atletismo. Por exemplo, olhando para São Tomé, eu gosto, por exemplo, de dizer que a zona, por exemplo, de Monte Café, onde nós temos os meus atletas a nível de fundo e de longas distâncias, e, por exemplo, a nível de Príncipe também é igual a Monte Café, e, por exemplo, ali
chegando um pouco à cidade, nós temos atletas que são bons em velocidade e em disciplinas mais técnicas, e eu acabo por fazer muito essa divisão também, olhando um bocado para aquilo que é a África, ou para aquilo para que é o nosso, pronto, para o nosso planeta, pronto. E se nós formos olhar, se olharmos para a África, nós temos um continente que é mais focado em atletas de longas distâncias, de fundo, por aí fora. Olhando um bocado para as Américas, nós temos atletas que são mais focados em provas de velocidade e um pouco provas mais técnicas. E onde é para a Europa, é mais atletas que têm provas de salto e por aí fora. E, por exemplo, olhando para o continente asiático, nós temos atletas que são mais focados em ginástica e anyway. E eu acredito que em África, em relação, por exemplo, à África, à Europa e aos outros continentes, em África nós temos uma falta de competições, desde formação até os séniores, como acontece, por exemplo, na Europa. Por exemplo, na Europa, desde o início do ano, nós temos competição até dezembro. Temos o campeonato, por exemplo, só que é uma competição que é mesmo só dedicada à velocidade, ao fundo e por aí fora. Em África, nós temos essa decadência de não ter estes tipos de competições mais específicas para cada disciplina no atletismo. E olhando, por exemplo, a Gorete agora, ela por acaso até começou a época muito bem, com boas marcas, com vitórias importantes, também trocou de clube agora este ano, está no Joma. Então, ou seja, eu não conheço bem a nível africano como é que nós estamos de atletas de 100, 200 metros, por aí fora. Então, torna-se difícil dizer, olha, ela vai conseguir ter um resultado bom, um resultado assim que poderá, tipo, ou ela vai lutar por um tempo que ela está a treinar para ela, porque não tendo essas informações, não tendo essas competições que eu possa seguir e dizer, não, ela tem essas atletas que vão dar de frente com ela, torna-se difícil, mas eu acredito que ela vai fazer um bom resultado, que ela trabalhou bastante para esta época, poder conseguir boas marcas, então acredito que ela vai lá, poderá fazer uma boa marca e poderá conseguir se calhar uma medalha ou um lugar no pódio, mas eu acredito que mais do que uma medalha ou um pódio, ela provavelmente poderá lutar por uma marca que ela trabalhou durante este tempo para conseguir chegar a prova e fazer. Exatamente. Relativamente a marcas, é aquilo que tu falaste, é difícil ter uma opinião sem saber também o nível dos adversários, o que não é fácil, saber que tipo de adversários é que irão competir de frente agora. Mas um outro aspecto também chamou a atenção, que ela é a única atleta santomense. Achas isso, portanto, normal? Havia outros atletas a poderem representar Santo Tomé e Príncipe? O que é que achas de ser uma atleta única quando temos tantos valores no atletismo? Olha, Aldan, para te ser sincero, olha, por acaso agora estava aqui estava só, desculpa estar a cortar isso, por acaso estava aqui só a ver, eu estava por acaso agora fui pesquisar agora aqui para ver isso e por acaso as marcas que apresenta aqui por acaso para algumas atletas, né? Temos a Maria Josefe que está com 10,72, por exemplo, temos a Favor Ophélie que que também é uma das é um nome que agora apareceu, por exemplo, a nível africano, e temos, por exemplo, a Mamadou Koné, também uma atleta está com 11,9. Então, ou seja, isso são marcas que, por exemplo, olhando para a Gorete, são marcas que torna-se difícil ela conseguir chegar a essas marcas, porque são marcas, aproxima já a marca, por exemplo, são marcas muito boas. Exatamente, são muito boas e aproximam um bocado a marcas dos masculinos. Mas, sim, à volta de 11 para feminino, à volta dos 11 é muito bom. Exatamente. Então, mas respondendo concretamente a tua pergunta, é algo complicado, porque nós ainda há poucos dias eu estava a conversar e nós lá dentro da estrutura do Palmar nós vamos organizar uma prova de 5 km
ali à volta do Palmar, a Boa Morte e por aí fora. Vai iniciar no Campo Palmar, vai passar por Boa Morte, Capé do Campo do Reboque, e vamos fazer ali um circuito e vai terminar no Campo do Palmar outra vez. E porque nós olhamos para o nosso calendário a nível nacional, nós só temos a prova Cross Hemisfério, que inicia-se em fevereiro. Temos a Maratona de São Tomé, que é composta por, acho eu, por 10, 21 e 42 quilómetros. E depois temos só o Campeonato Nacional em setembro. Depois vamos voltar e temos um meeting, que eu não sei qual é a data do meeting. Depois vamos ter uma prova só em dezembro. Ou seja, nós temos aí 5 ou 6 provas. E isso tudo são provas só voltadas para a estrada. A nível de pista, nós só temos o Campeonato Nacional. Então, ou seja, só aí nós já pecamos. Nós não temos competição que vamos dizer, não, eu vou pegar, por exemplo, um atleta de 100 metros e vou metê-lo a competir numa prova internacional. Mas com que é meritocracia que tu vais conseguir fazer isso se tu não tens competição para isso. E eu, tipo, nessa deixa, estava a conversar com os atletas do Palmar, de atletismo. Nós estávamos a conversar e estava a falar com eles da prova. E porque a prova vai ser basicamente logo um bocado a terminar, acho que uns dias após o término da prova da Maratona de São Tomé, e há muitos atletas do Palmar vão participar na maratona e meia maratona, então são provas exigentes e o tempo de preparação, de descanso, de repouso é muito curto. E nós estávamos a trocar umas ideias e eu por acaso perguntei a eles, por exemplo, que nós íamos tentar criar um desafio dentro do clube para ver qual era o atleta que conseguiria bater o recorde nacional, por exemplo, dos 5 km, aquilo vai ser 5 km. E eu por acaso estava a conversar com o Moser e eu lhe perguntei, e ele disse-me que na pista, o recorde na altura era para o Ismael e estava a torno de 17 minutos para os 5 km. Mas muitas das vezes o tempo que se faz na pista não se usa para determinar o tempo que se faz na estrada. Então são totalmente tempos diferentes. Sim, até são, desculpa de interromper, porque na pista é raso, portanto não Yeah. tens obstáculos. Na estrada sim, tens sim. elevações, tens descidas, pronto. Yeah. É diferente, sim. E então ele disse que tipo, não existia, porque não existe prova de 5 km em São Tomé. Não na estrada, não existe. Estás a ver? Não existe. E então, tipo, fica-se ali naquele termo de conseguir, tu conseguires dinamizar as coisas, mas tu não tens como dinamizar as coisas, porque não existe provas para isso. Eu acredito que muitas das vezes as pessoas falam, não, falta dinheiro para fazer isso, falta dinheiro para fazer aquilo. E eu acredito que, por exemplo, para tu realizares uma prova de atletismo, acho que não precisas de ter, tipo, não precisas de ter muito dinheiro. Olhando, por exemplo, para aquilo que é São Tomé, não precisas ter muito dinheiro. Porque já em prova de atletismo tu vais precisar fazer a marcação do percurso, né? Tens ali os polícias que é para dar de segurança. Pronto, vais ter ali a equipa médica e os oficiais da federação que é para os juízes da federação que era para dar seguimento à prova. Ou seja, se tu fores fazer um orçamento básico para realizares uma prova, por exemplo, de 10, 5, seja lá que percurso for, tu se calhar com 1.000 euros, ele trocando isso por isso para dobro, tu consegues realizar uma prova em São Tomé. Mas só que o nosso grande problema em São Tomé é que nós, sempre que se realizou provas em São Tomé, metesse na cabeça que tudo que se realizasse tinhas que oferecer dinheiro para o prémio. E isso muitas das vezes parece que não, acaba por distorcer um bocado aquilo que é a realidade da coisa. E torna-se difícil depois tu realizares uma prova e tu, se não te meteres dinheiro, tu não vais ter atletas, estás a ver? Então, muitas das vezes há que se mudar um bocado o chip da coisa para conseguir ter, digamos, cultura desportiva, estás a ver? Porque nós não temos cultura desportiva, porque para nós o desporto é chegar sábado e domingo ou sexta-feira, irmos para o campo para assistir o futebol e morreu ali, estás a ver? Mas nós temos um país que dá-nos todas as condições para nós, por exemplo, eu não vou dizer se calhar provas de estrada torna-se difícil porque, visto que o país não tem muitas vias, tu poderás cortar para realizar as provas, mas tu tens mato à vontade em São Tomé para cortar mato, para realizar provas de trail.
Então, ou seja, muitas das vezes nós não fazemos, não é por falta de condições, mas nós não fazemos, é porque nós não queremos, estás a ver? Ou seja, porque se calhar se eu for, por exemplo, parar para nos ver agora, se calhar aquilo que, por exemplo, o clube vai usar, vai ter agora para realizar a prova dos 5 quilómetros, se calhar nem vai ser um orçamento muito grande, estás a ver? Porquê? Porque tu tens de ter, primeiramente, tem que existir a vontade, depois da vontade, meter em prática. Mas em São Tomé é aquela coisa, não há dinheiro, não se faz. E depois morre ali. E depois o que é que acontece? Nós estamos a queimar atletas que deviam ter boas condições para treinar, mesmo às vezes não tendo boas condições, mas deveriam ter provas, competições regulares, para os atletas estarem prontos para quando houvesse esse tipo de competição assim, tu tens atletas a dizer, não vai só a Gorete, vai mais um, vai dois, vai três, estás a ver? Mas por falta de não haver competição, torna-se difícil depois tu conseguires meter outros atletas a acompanhar a Gorete. Por isso vai ser sempre normal quando vê essas competições. Nós vemos a Goreta aí participar, por quê? Porque ela tem competição durante o ano todo, ela treina durante o ano todo. Mas em São Tomé, isso não acontece. Então, torna-se difícil tu conseguir dizer, olha, esse atleta aqui, ele tem esse tempo e essa prova aqui é boa para ele. Não existe isso. Eu vou te ser sincero, uma vez tentei organizar uma prova em São Tomé. E eu perguntei a alguém da federação qual era o melhor tempo aos 10 e aos 5 quilómetros, masculino e feminino. Não me conseguiram responder. E estou a falar de provas de estrada. Não conseguiram responder. Então, ou seja, Não existem esses dados, não existem os dados das marcas, portanto pronto, é o que difícil, é. estás a ver? E é difícil. Mas daí responder-te, é mau. Nós vemos só, por exemplo, sempre a mesma atleta a representar o país, mas ela faz pelo mérito dela. Mas, epá, há que saber mudar isso. E saber mudar isso é começamos a criar pequenas provas. Epá, inserir um campeonato nacional de estrada de 10 quilómetros, inserir um campeonato nacional de estrada de 21. Podem aproveitar a Maratona de São Tomé, apesar de ser um percurso extremamente duro para fazer a campeonato nacional da maratona e da meia maratona. Mas há de saber se fazer isso. Por exemplo, muitas das vezes em Portugal usa-se a maratona de Portugal ou a meia maratona de Portugal que acontece em Lisboa, de Lisboa. de Lisboa, usa-se essa competição para fazer a prova da meia maratona de Portugal. Aqui na Holanda usa-se a maratona de Amsterdão que é para se fazer o campeonato nacional de estrada. Então, ou seja, há que saber dinamizar as coisas, mas nós não temos esse hábito e por não ter isso está complicado. Temos uma federação que existe, mas ao mesmo tempo é como se não existisse. Então, mas falaste de uma situação que até acho bastante importante. Nós, em termos de cross-country, de corta-mato, temos muitas potencialidades. Eu acho que estamos a desperdiçar, porque nós vemos na maratona do hemisfério, eles conseguem fazer percursos, apesar de ser uma maratona uma ultramaratona mais específica, conseguem ter bons percursos de corta-mato. Mesmo quer percursos mais planos, quer mais íngremes, com subidas e descidas, conseguem fazer, vêm cá, fazem planeamento, vêm uma semana, 2 antes, mas agora eles já têm também, já conhecem bem o terreno e conseguem passar por localidades, por vários sítios de São Tomé que são bons percursos. Apesar de serem percursos para uma ultramaratona, que não é uma corrida tão rápida como poderia ser uma maratona. Mas há percursos bons, até vou dizer muito bons, para fazer percursos de corta-mato. Aquilo que nós vemos, portanto, na Europa, principalmente, em percursos de corta-mato, não fica nada a dever a esses percursos. É aquilo que eu tenho visto, que são bons percursos para o corta-mato. Relativamente à maratona, o percurso da maratona é muito duro. Portanto, acho que não é um percurso muito duro para uma maratona. Nós vemos as maratonas, mesmo na maratona de Luanda, Joanesburgo, etc., faladas africanas, são percursos mais planos. Não é, a maratona que é feita em São Tomé é um percurso muito, muito duro.
Tem várias subidas, várias. E Sim. é um percurso muito duro, portanto, não pode. Não, É. não dá. Não dá, Não portanto. dá. É um percurso com muitas. É um percurso muito íngreme, quer a subir, quer a descer. Portanto, Sim, não porque serve. Tinha que ser um percurso mais plano. Deixa-me só terminar. Houve um ano, fizeram uma prova que foi da cidade até o aeroporto, se não estou em erro, e voltou. É a minha maratona Simão Carvalho que acontece em dezembro. Sim, esse percurso, mesmo assim, esse percurso também é duro, também tem subidas e descidas. Não tanto como aquele, não tanto como aquele que sai acho que é de Ribeiro Afonso, não é? Yeah. Aquele é muito duro. Mas esse que sai à volta da cidade, portanto, esse sim já é um percurso mais elegível para uma maratona, pronto, para ser uma maratona internacional, aqueles requisitos necessários para ser então escolhido para o efeito. Mas como eu disse, há que ter organização, querer, como falaste bem também, há que haver sempre vontade dos organizadores para fazer uma prova desse género. Como disseste, há sempre a meia maratona Simão Carvalho, há a maratona, portanto, aquela que começa na Ribeiro Afonso, e há a do Hemisfério, que também que é um pouco diferente das outras, porque são vários dias seguidos, não é uma prova só, é uma prova de vários dias, é um pouco diferente. Contudo, nós temos eu estive a ver há pouco os participantes de outros países, mesmo países pequenos, e conseguem colocar mais do que um participante, o que nos deixa um pouco estranho, porque é que só temos uma participante, quando podíamos ter pelo menos mais um ou dois também. Portanto, tendo as potencialidades e as possibilidades que temos para conseguir bons resultados, mesmo outros atletas da diáspora que estão disponíveis para representar portanto, a Federação de Atletismo podiam ser tidos e achados nesse tipo de provas, porque também tem a competição todo o ano. E falaste um caso. O Palmar tem uma secção agora de atletismo. Que competições é que estão a tentar a planear participar neste ano? Bom, nós iniciamos o ano já com o Hemisfério, com o Moser que foi incansável, teve algumas lesões que, não vou dizer, foi um guerreiro, porque são lesões que, se ele fizesse muito esforço, poderia depois complicar para o resto da época. Tivemos a Elisa, que foi a primeira vez que ela participou, e participou acho que aquilo era 130, se não estou em erro. Ela que foi também vitoriosa, ganhou todas as etapas que ela participou nele. O Mozart não começou bem, mas depois conseguiu ali, nas restantes etapas, conseguiu fazer o controle da coisa, porque também fui dando algumas orientações, passando algumas orientações para eles, de como eles deviam ser. Mesmo assim, o Mozart também já é um atleta que já conhece bem o percurso, porque não é a primeira vez que ele ia participar. Pronto, vamos ter agora a Maratona de São Tomé, e vamos ter o Moser a competir na maratona, e mais acredito, mais dois atletas a competir na maratona, e o resto irá competir todos na minha maratona. Pronto, vamos ter a prova dos 5 km em 5 km em julho, dia 12. Estamos a tratar agora das trâmites para ver estamos a tratar da reta final de como é que vai ser a prova. Pronto, só vamos ter todos os atletas do clube a participar e os de fora. E depois vamos ter o campeonato nacional em setembro, mas não tem, pronto, isso nunca tem a data ainda certa, mas geralmente, como acontece em setembro, tenho fé que irá ser para essa data. E depois, pronto, é a minha maratona Simão Carvalho, que é a 21 km, e depois também tem de 10 km, que pronto, inicia geralmente ali na zona do PM, vai até a Praia Gamboa, e depois Praia Gamboa volta para trás e termina ali na Praia do PM. E voltando um pouco atrás naquilo que estavas a falar, por exemplo, se nós formos olhar, por exemplo, para os percursos do Hemisfério, o percurso mais longo
acho que são 56 quilômetros, não estou em erro, mas é por volta de 56, 52 quilômetros. Mas é como tu estavas a dizer muito bem. Pronto, é uma disciplina que se realiza em São Tomé já há 2 ou 3 anos, que com uma boa projeção, que eu acredito que isso não tem uma projeção ainda muito boa, e com uma boa divulgação, acho que eles teriam muito mais atletas. Eu não sei se aquilo, pronto, tem vagas limitadas ou não, né? Mas com uma boa então é por isso. Porque com uma boa divulgação e um bom trabalho bem feito, aquilo acho que para a altura que é logo no início do ano, iria ser um espelho muito grande para nós termos atletas de outros países, sem ser os países que estão habituados a participar, né? A participar, ou seja, podemos ter muito mais atletas a participar do que aquilo que a prova tem atualmente. Porque é como estava a dizer, por exemplo, o percurso da Maratona São Tomé é um percurso extremamente doloroso, porque aquilo inicia em Ribeira Peixe e basicamente tu estás a subir Ribeiro a Afonso. Ribeiro Afonso, tu estás a subir para chegar à cidade, ou seja, tu só vais ter um percurso mais ou menos razoável quando tu passas ali a zona do Pantufo até chegar ao Estádio Nacional. Aqui pronto, o percurso já começa a ter ali menos subidas extremas para tu conseguires chegar. Por isso é que eu falei que em Santo Tomé, para realizar provas de estrada, tinha que ser provas mais curtas, 10, meia maratona e 5 km. Prova de maratona é muito complicado, porque se nós formos a ver, por exemplo, a maratona de Johannesburg, de Cidade do Cabo, que é em África do Sul, que é uma das provas uma das provas que irá entrar nas majors, que são as melhores maratonas do mundo, que já tem a de Londres, tem a de Berlim, Tóquio. De Paris ainda não está, mas é Não Tóquio, não está, é Tóquio, Berlim, Londres, Boston, e New York, Nova York, e falta uma que eu não estou a ver, porque eram 6. Depois agora entrou a de Sydney, e entrou agora, que vai entrar provavelmente, vai fazer 7, vai entrar de Cidade do Cabo. Então, ou seja, se nós um dia quiséssemos, né, sonhar um dia em entrar para essa elite, nós tínhamos que trabalhar muito e em São Tomé isso nunca vai acontecer porque, não vou dizer nunca, mas pela estrutura do país, ali a zona capital, que é a zona mais baixa do país, tu tinhas que ter um percurso de excelência e atualmente em São Tomé não estou a ver percursos que dá para fazer isso. Então, seja, mas nós deveríamos apostar, por exemplo, nas provas de trail. Pelo menos trail, que é a corrida de trilho e corta-mato, acho que são 2 disciplinas que nós temos potencial para apostar e teríamos retorno. Eu vou-te dar um percurso que já pensei nisso, que era o seguinte: tu começares a prova no Estádio Nacional, Sim. saíres do Estádio Nacional, direção, passas pelas Nações Unidas, Sim. vais até vais à Avenida das Nações Unidas, vais até ao centro da capital, portanto, depois passas ali a entrada da Coatela, a Rua Barão da Agoizé, e vais em frente. Vais a Nacional até chegar a Almas. Depois em Almas tu desces e vens a direção de Pantufo, pronto, para Melão, Pantufo, vens pela Marginal, vens e voltas ao Estádio Nacional. Esse percurso, não sei quantos quilómetros é que seriam, ainda não fiz essa conta, mas não está longe dos 42 quilómetros. Olha, não, porque não entendo muito a subida. Não. O percurso é mesmo, tem algumas subidas ligeiras, depois para cá é que tem algumas descidas. Era um percurso a pensar, pronto, ia dar trabalho, fechar estradas, nós sabemos que também é difícil, mas era um percurso ideal para pensar em alguma, porque tem alguma descida, mas subidas tem poucas. Tem as subidas da Estrada Nacional, pronto, daquela que vai para o sul, tem algumas subidas, sim, mas nada de muito íngreme. No retorno seriam mais descidas. É um percurso a pensar, a rever. Eu não vi os quilómetros, mas não anda à volta, anda, é menos de 40, dá à volta de uns 30, 40 quilómetros. Depois dá para esticar um pouco, porque depois, em vez de chegares a fazer o percurso direto, só para ter mesmo os 42 quilómetros, tu podes entrar e
em vez de vir diretamente para o Estado Nacional, podes chegar ali a São Gabriel ou mesmo a Pantufo e subir para na direção de São Marçal e vir pela estrada de Vila Maria. Portanto, depois há ali forma de conseguires acrescentar os quilómetros que faltam. Portanto, há sempre alguma forma de acrescentar percurso. Mas é uma questão a rever, ver a possibilidade de um dia fechar estradas, é aquilo que nós estávamos a falar. Isso a possibilidade há sempre, Dani. Por exemplo, porque se for a ver, está bem que aqui na Europa nós temos, eu, por exemplo, este ano, por acaso, não fiz muitas provas no início do ano em relação, por exemplo, ao ano passado, só fiz duas. Tive uma agora, a última foi em Louvain, em Bélgica, e a outra foi em Rente, também em Bélgica. Mas são provas que, epá, tá bem que aqui tem muitas estradas que dá para tu cortar e não sei o quê, não sei o quê. Mas se for uma prova mesmo que há vontade de se fazer, por exemplo, podes cortar, por exemplo, um domingo, que aqueles chamados provas que se fazem aos domingos, tu cortas a estrada no domingo de manhã, faz um anúncio, domingo de manhã a estrada é cortada, e tipo, e as pessoas têm que respeitar. Tem polícia na estrada, tem que respeitar, estás a ver? Mas só que o nosso grande problema é tentar habituar a nossa população a ter essa cultura, porque se tu não metes isso em prática e dizes, não, epá, este domingo aqui, o país de manhã, as estradas vão estar cortadas porque vai haver essa atividade, as coisas não acontecem. Por exemplo, porque quando, por exemplo, existe muitas vezes campanha, não sei o quê, eles cortam as estradas aqui, cortam as estradas ali. Mas então, tipo, é tentar ajustar as coisas. Porque são coisas que muitas das vezes nós paramos e não paramos e pensamos, porque muitas das vezes, às vezes, eu quando vou fazer provas aqui, e, por exemplo, vou para a Bélgica ou mesmo aqui em Holanda, e eu paro e eu penso e digo, poças, numa prova que vai ter 10 quilómetros, maratona, por aí fora, tu vês tantas tascas ou lojas pequenas a vender batata frita, quem está a vender gelado está a vender, quem está a vender sumo está a vender, quem está a vender cachorro está a vender, mas num espaço, numa atividade, estás a ver, que não, epá, atrai cliente e atrai divisas para o país, estás a ver? Mas só que tipo, falta essa ideia, essa mentalidade para nós olharmos para as coisas e dizer, não, vamos ter essa atividade porque para além da corrida, que já envolve milhares de euros, porque a última corrida que eu fui, tu para teres noção, tinha quase 18 mil pessoas a participar na prova. 18 mil pessoas. Estás a ver? Agora, dessas 18 mil pessoas que quem pagou 30 euros, dependendo do percurso, pagou, quem pagou 40, pagou geralmente a maratona, é geralmente, dependendo do Sim, estilo. conforme o percurso, paga-se mais ou menos, sim. Sim, mais ou menos, e a maratona, se for uma prova muito famosa, por exemplo, a prova de Amsterdão, a quem desembolsa, por exemplo, 100 e tal euros, depende da altura também vais inscrever, para inscrever para a maratona. Estás a ver? Amsterdão, Roterdão, Eindhoven são provas bem caras. Então, ou seja, extra isso, imagina os divisas que já vão entrar, por exemplo, para tu montares uma barraca ali e venderes o que tu tens para vender. Então, ou seja, nós, como não temos essa cultura, nós não temos noção de quanto dinheiro é que nós estamos a perder por não estar a fazer essas coisas da forma como deviam ser feitas. Exato. Pronto, vamos aproveitar que temos cá de volta o Elias. Pronto, Elias, para esta é uma boa parte do programa, mas ainda voltaste a tempo. Diz-nos então o seguinte: nós estávamos a falar do Sporting de Santo Tomé, o clube que tu representaste antes de sair de Santo Tomé. Conta-me então um bocado deste sexto do Sporting, como é que tem sido a tua carreira? Tu és internacional, se não estou erro, 4 ou 5 vezes. Já representaste a seleção, como é que tem sido a tua carreira desde então que saíste de Santo Tomé? Bom, eu tive até um percurso um bocado longo desde Santo Tomé até chegar aqui na Europa, em Portugal nesse caso. Passei por diversas equipas, mas aqui em Portugal, desde que cá eu cheguei, muitas pessoas, colegas meus que jogam em Santo Tomé, que chegam em Portugal, outros não têm a oportunidade muito de entrar diretamente no campeonato de cá, porque devido à inscrição, alguns criam problema porque devem pedir alguma declaração lá da Federação Santo Tomé e para inscreverem aqui às vezes é um bocado mais complicado que parece. Mas eu até não tive esse caso porque já tive colegas cá e tive treinadores aqui que já me conheciam, embora sejam portugueses, mas já me conheciam. Então eu vim crescer na equipa aqui distrital, porque já me conheciam. Então
Desde lá, eu só fiquei a metade da temporada na equipa de Argozelo, quando cheguei cá. Depois fui comprado pelo Bragança, o Desportivo Bragança, que hoje está a jogar para subir divisão, para a terceira divisão de Campeonato de Portugal. Yeah. E depois de lá, fiquei uma temporada no Bragança, depois voltei novamente para o Argozelo. Também é uma coisa também que até eu não pude estar muito a acompanhar, vamos dizer, o percurso exatamente do futebol para nível mais superior, já tipo 1 ano, 2 anos atrás, foi devido também à escola também, entendeu? Quando eu vim cá, embora eu jogava, mas também tive a fazer licenciaturas aqui. Eu até agora terminei há pouco tempo a licenciatura em Educação Ambiental, que eu terminei aqui, é por isso também, embora eu jogava, mas também estava com, vamos dizer, o ensino ainda em dia, então isso era algo também importante que eu achava e também a minha família também acha isso importante, embora futebol também você tenha uma escolaridade que você possa assegurar nesse caso, né? Futebol também Exato. não é só algo para, tipo, por exemplo, 50, 60 anos, também tem que ter uma carreira também Sim, extra futebol, né? Yeah. exato. A licenciatura é mais segura, sim. Sim, Dá sim, é emprego, é isso. mais seguro, exatamente. Pois. Daquilo que tens, que acompanhas, como já tínhamos falado no início do programa, Sim, quais são as principais diferenças do futebol que tiveste aqui e sim, aquele sim. que tens tido, portanto, aí em Portugal? Yeah. Olha, então, sinceramente, o nível futebol, nível e a diferença que existe entre o futebol de Santo Tomé, que eu já joguei alguns anos lá e aqui também joguei alguns anos cá, são coisas completamente diferentes. Completamente, até o caso. Lá em Santo Tomé e Príncipe, mesmo que eu acompanhe agora e também que eu já participei também, é um futebol muito mais físico e muito mais direto nesse caso. Não, a parte mais teórica, técnica. Vê-se algumas, mas não é assim o principal de uma equipa que entra no campo, porque eles procuram mais rapidamente chegar no ataque e não, o desenvolvimento do jogo quase não rola muito, embora tenha uma ou duas equipas lá que preocupa-se também mesmo, é normal, com isso, desenvolver desde a base, desde o do guarda-rede central, o médio, o meio-campo, esse tipo de jogo. Entendo, mas lá é um futebol mais direto, é mais pôr no ataque e tentar resolver o jogo o mais rapidamente possível. Mas aqui é um bocado mais técnico, é um bocado mais pensativo. Tu tenta estudar mais o jogo, mesmo desde o jogo já começa aqui desde o balneário, é que eles expõem equipa adversária desde o balneário para você ter conhecimento dos pontos fracos da equipa adversária, te explicam onde que você pode atingir a equipa adversária e ao chegar no jogo é um bocado mais técnico, é mais a bola no pé, tentar trocar, sair, tentar cansar a equipe adversária o mais possível que você vai conseguir, porque já assim você vai conseguir em 90 minutos ter mais êxito e conseguir a vitória. Mas aqui não é muito mais bater a bola à frente, aqui é mais sair no pé, trocar a bola de pé por pé, é mais o que tentam procurar aqui. Exato, exato. Elton, não sei se queres colocar aqui alguma pergunta aqui ao Elias. Estão-me a ver? Sim, 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 consigo. perfeitamente. Ok. Ok, tipo, basicamente, mas tu, quando saíste de São Tomé, tu não jogavas. Tu não jogavas. Chegaste a jogar sénior em São Tomé ou só começaste a jogar sénior quando vieste para Não, Portugal? não. Eu em Santo Tomé, Já jogava sénior, sim. joguei, como eu filiei com 17 anos, joguei no Sporting de Santo Tomé, que é o Sporting de Gustavo, que mais é a escola de futebol. Eu filiei aí, porque eu já vim da escola de futebol, cresci no Sporting e filiei com 17 anos no Sporting. Depois lá fiz alguma internacional pela seleção também, mas depois fui vendido do Sporting para o Udra, também joguei no Udra. Joguei por aí uma temporada no Sporting, na primeira divisão, e mais outra temporada no Udra, na primeira divisão também. Mas depois daí, em vez de renovar com o Udra, então eu saí do país para jogar cá em Portugal. Ok, e quando tu chegaste aqui, tu achas que aquilo que tu aprendeste lá foi fundamental para te tornar jogador que tu és atualmente? Visto que nós Sinceramente temos um foi. futebol mais, visto que temos um futebol mais físico e não tão tático, achas Sim, que isso sim. foi fundamental? No meu caso, em particular, foi sim fundamental. No meu caso foi algo fundamental porque eu cresci na escola de futebol de Santo Tomé. Então,
o mesmo que se dava na escola de futebol lá de Gustavo é o mesmo, é a mesma teoria e técnica que dão-se aqui. Então Ok. isso já vem já desde base, então eu não tive muito problema com esse tipo de, vamos dizer, diferença entre futebol de Santo Tomé e futebol de aqui em Portugal. Então já tinha conhecimento sobre esse tipo de técnica e tática que é usada aqui em Portugal, então, porque o Mister Gustavo, por onde eu passei, já explicava isso, já tinha conhecimento disso, então já tinha essa mentalidade daqui da Europa, então quando cheguei cá já basicamente tinha a base feita, então era só continuar o trabalho. Ok. E no teu ver, visto que há N jogadores que fizeram épocas fantásticas em São Tomé, jogadores assim na faixa etária da tua idade, fizeram épocas boas em São Tomé e são jogadores que vieram para aqui. O que é que tu achas que muitas vezes falha quando certo jogador sai de São Tomé e vem para a Europa e ele não consegue dar. Pronto, nós muitas vezes sabemos que às vezes é o trabalho, às vezes é a escola, Sim, mas há muitos também que continuam a jogar futebol. Mas o que é que tu achas que faz com que eles não consigam progredir para um dar nível. continuidade no trabalho, né, nesse caso. Exatamente, Sim. sim, 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 sim. Eh, Sendo honesto, eu também tive alguns colegas que eu não vou mencionar o nome porque isso é particular, que também jogavam comigo em Santo Tomé e, sinceramente, são muitos bons jogadores, são craques mesmo que tu de longe notas. Mas quando chegaram aqui em Portugal não puderam dar continuidade ao trabalho porque uns por problemas pessoais, isso é notável. Então, e outros porque outros diziam-me que por causa da diferença de clima, porque assim, aqui tem uma época que é o inverno aqui é um bocado mais duro. Uhum. Então, há pessoas que não têm aquele espírito mesmo de dizer assim, não, eu vou forçar, vou fechar os olhos e continuar mesmo na neve então, às vezes a preguiça fala mais alto, às vezes a vontade também não ajuda muito, então acabam-se por, vamos dizer, não dá muita importância a isso. Então, se jogam é só para diversão e não levar isso a sério, levar mais a longe. Yeah, é por Sim, isso. sim, porque nós fomos a ver, como eu falei aqui, tu falaste muito bem, há muitos jogadores que saem de São Tomé, por exemplo, vão para estudar, e eu acho que uma das coisas que muitas das vezes ajuda muitos jovens de São Tomé quando pessoas vêm para a Europa, é mesmo para Portugal e vão muitas vezes para o norte, mais já não para o norte, Guarda, Porto, para aí Sim, fora. Eu acho que muitos deles, eu acho que quando encontram, que já jogavam em São Tomé, e quando chega aqui e começam a jogar bola, eu acredito que se dessem seguimento aí pronto, ao futebol, muito poderiam conseguir escalar um patamar maior, porque se nós formos a ver, qualquer zona que tu vais em Portugal, hoje tu consegues encontrar uma equipa de futebol. Eu acho sim, que sim, se nós, sim. e são zonas que têm ligas, disputam ligas muitas das vezes as distritais, mas só que muitas das vezes, às vezes na distrital tu podes ter um salto, se calhar saís da distrital e teres uma boa prestação da distrital e conseguir escalar para uma segunda liga ou para um campeonato de Portugal, seja lá o que for. Pois, Muitas das sim, sim, vezes sim. isso não impede que tu tenhas que deixar os estudos, porque nós estamos a ver, há jogadores que mesmo a jogar séniores, há muitos que só concluíram estudo há 2 ou 3 anos atrás. Olha, por exemplo, o Pois, Lewandowski, que já joga há muito tempo. Acho que a coisa de 2 anos atrás é que ele concluiu a licenciatura ou o mestrado em nível de professor de educação física. Acho que é o Chiellini do Juventus também, já quase no sim. final da carreira que conseguiu concluir a licenciatura ou o mestrado. Então, ou seja, muitas das vezes não é só o facto de ter essa perspectiva de estudo, porque isso é como tu falaste, há jogadores que em São Tomé nós temos o nosso clima que é fantástico. Passa sol ou passa chuva, para Pois. nós, água, não, água subir, água descer, estamos tranquilos, mas quando nós Yeah, é chegamos à Europa, indiferente. exatamente, quando nós chegamos à Europa e nós deparamos com esse tipo de clima daqui, ainda de vezes faz-nos pensar se eu saio de casa, se eu vou treinar, se não vou treinar. Mas isso é Yeah, como tu disseste muito bem, é saber manter a resiliência. Porque se tu conseguires meter na cabeça que não, eu vou fazer isso porque eu gosto e porque se calhar o meu futuro está aí, tu vais pois. fazer. Porque às vezes ele pode estar aí treinando. Imagina que aparece um bom contrato para ele, por exemplo, epá, aparece uma equipa, epá, vou-te levar para a segunda divisão da Rússia, por exemplo, vamos imaginar, Sim, que é sim. uma zona, ou a Europa de Leste, que são zonas extremamente frias aqui da É, Europa. Tu vais ficar com o pé atrás ou vais ficar com o pé à frente? Estás a ver? Então, tipo, nós sabemos mudar um pouco a mentalidade, porque também eu sim. acredito que muitos jovens que estão em Santo Tomé não arrancam aqui, porque o futebol aqui, para além de ser
muito físico, não é muito físico, mas o mais tático. Sim, E sim. por não ter essa, e nós na São também não temos essa história de futebol tático, é mais físico, e futebol direto, bola para aqui, Sim, sim. chuta lá para frente. Então, ou seja, e quando chegamos à Europa, se nós não apanhamos logo desde o início a base da coisa, fica bem complicado. Pois. Continuamos a treinar ou a jogar E bola, seja lá o que for. também, desculpa só te cortar, mas também uma coisa Yeah, também que eu notei quando cá cheguei é que assim, aqui, quando sai de Santo Tomé para vir cá em Portugal ou Europa vir jogar, tu deparas com uma também vamos dizer, um obstáculo, que é jogadores. Aqui também tem muitos jogadores, muito. yeah, yeah. Aqui também tem muitos jogadores. Embora também nós possamos dizer assim, não, venha um craque de Santo Tomé, quando chegas aqui também, tu também vê outros também craque, entendeu? E Outro também craque, isso yeah, também. exatamente. E também, sim, embora também se possa saber, ter conhecimento sobre o futebol e ter, vamos dizer, o teu talento, mas também que também existe, isso também, vamos dizer, isso é um trabalho a ver o outro trabalho. Então tu tens que mostrar o teu valor, tá entendendo? Não é só, vamos dizer, a técnica mental, o espírito de, vamos dizer, de tentar levar o que tu sabes mais além, mas também é vamos dizer, uma competição entre você mesmo para além Uhum. daquilo que é o futebol, tá entendendo? Porque se tu vais, sai de Santo Tomé e, vamos dizer, tu és conhecido lá e jogas muito bem e tudo mais, sim. Mas quando chega cá, tu vês uma realidade completamente diferente e vê pessoas também com um estilo de futebol completamente diferente e também, por aqui também são considerados craque, tá entendendo? Yeah. Então, e isso também é uma coisa também que muitos também acabam por, vamos dizer, desistir porque vê-se muitos jogadores aqui, também tem muitos jogadores. Embora uns que saibam jogar muito, outros também que não saibam, também é normal. Isso é um trabalho contínuo que não é só de uma noite por dia ou por dia para uma noite que vai saber, mas é um trabalho de uma vida, entendeu? É o treino, treino, muito treino e jogos em cima dos jogos para ver se você consegue sobressair ou aprender alguma coisa e levar isso mais além. Não, mas eu acredito que quando nós chegamos, nós deparamos com a situação que tu disseste de termos muitos jogadores e craques. Eu acho que aqui é que nós devíamos ficar mais motivados, porque, Sim, porque eu acredito que se ele faz assim, eu também vou ter que lutar para fazer assim e ou pois, melhor do que ele, estás a ver? Porque claro. no futebol é um dos desportos o futebol, que é uma disputa, estás a ver? Por isso é que muitas das vezes os ponteiros têm dois ou três jogadores para a mesma posição. Porque ele sabe que se ele falhar, vai estar lá o outro para substituí-lo. Então, Sim, a sim. ideia dele, a ideia dele é: eu vou trabalhar, mas eu tenho que estar sempre acima dele. Eu vou fazer igual a ele, mas eu tenho que estar sempre acima dele, estás a ver? Então, ou seja, Yeah. um puxa o outro. Mas só que é aquela coisa. Nós muitas das vezes temos aquela. Se nós apanhamos dificuldade logo na primeira batalha, vamos desistir Pois. logo. É Isso é, verdade, é isso é, verdade. isso é o grande Isso. problema. Olha, só uma coisa. Quando eu cheguei cá, vamos dizer, em Santo Tomé, o treino que eu fazia, vamos dizer, tirando a equipa de futebol de escola que é de Gustavo, que montava os discos, Cone, montava um campo enorme de disco para você fazer inúmeros exercícios, para você estar preparado fisicamente e psicologicamente para estar pronto, vamos dizer, para os jogos. E tirando a escola de futebol, mais uma outra equipa, outros não fazem isso, outras equipas não fazem isso. É uma equipa que, vamos dizer, chega no campo, era só equipar e, olha, aquece aí, já vamos pôr a bola no campo e vamos jogar, e mais jogo, mais jogo. Mas quando você sai de lá e chegam aqui tem, eles chamam o nome, eles chamam de pista. Tu chegas cá e eles montam o campo inteiro de milhões de discos, milhões de cones e milhões de exercícios que você vai fazendo. Tipo, um exemplo, chegas lá, o dia, dizem-te desde o início, explicam-te o que vai acontecer durante o treino todo, desde o início até terminar. Falam, hoje nós só vamos trabalhar só com os discos. Então, tu fazes 3 horas de ligado, vamos dizer, normalmente com paragens e descanso e tudo mais, mas 3 horas ligado, só de fazer exercícios que fisicamente vai te deixar, vamos dizer, preparado para qualquer situação. Mas lá em Santo Tomé, muitas equipas não acontece isso. Tem uma ou outra assim que é de base, normalmente vê-se a fazer. Eu também tenho observando algumas equipas que eu até conheço, mas tirando as outras, alguma maioria não é isso. É chegar e fazer só um pequeno aquecimento, toque na bola, isso e pôr mais jogo, mais jogo, mais jogo, entendeu? Mas a parte, vamos dizer, física, exatamente bem preparada, que é com a bola e sem bola,
Isso não se vê. E aqui, muitos jogadores, quando chegam cá, muitas pessoas quando vêm cá jogar, e vê isso e tipo, já começa a estranhar por observar isso. Tipo, tu chega num campo e vê milhões de gente e fala assim: fogo, eu só vim aqui jogar bola, eu não vim preocupar com muito disco e muitas coisas que eu estou a ver, entendeu? E aqui é uma coisa que muitas pessoas também deparam-se com isso e vamos dizer, te mexe contigo até você tipo, ter aquela coragem de continuar na equipa ou não. Sim, é aquilo que nós chamamos às vezes treinos em circuito, ou seja, tens Sim, é várias isso mesmo. estações é que tu chegas, olha, uma equipa vai começar nessa aqui e vai circulando. Mas isso é como nós vemos aqui muitas vezes aqui no programa, falta de base, estás a ver? Porque quando não existe essa base, torna-se complicado. Por exemplo, para ti foi fácil para quê? Porque o Gustavo é uma Pois, pessoa que tem um conhecimento de futebol e ele sabe que são peças, são treinos importantes que vão vos ajudar a crescer. Mas em Santo pois. Tomé, muitos clubes, por não terem essa base, não ter esse conhecimento, fazem esses treinos que, pronto, epá, são treinos que vai ajudar, vai safar, pronto. Não vamos dizer que vai, Pois, são treinos claro. que vão safar. Mas tu, como já tiveste essa base, tu quando vais para a equipa Europa e tu vês isso, nunca vais achar estranho, porque lá Pois. atrás já trabalhaste com isso, estás a ver? Então, ou seja, porque já tiveste a tal base. Mas em Santo Tomé, como não existe essa base em todos os clubes, torna-se complicado os jogadores chegarem aqui e manterem esse ou entrar logo de primeira nessa jogada. Sim, sim. É, E uma das é, coisas que eu até. Só um minuto, desculpa só. Uma coisa que eu até propunha que fizesse Santo Tomé, que antigamente eu acho que havia, é campeonatos alternativos antes do campeonato de primeira divisão, ou segunda ou terceira. Vamos dizer, uma digital falsa, vamos dizer assim. Porque há jogadores que vão diretamente e já entram num clube já tipo um exemplo da terceira divisão, já vais direto e entra na terceira divisão. Mas embora você entre na terceira divisão, não exista um campeonato tipo sub-16, sub-17, ou Yeah. sub-14, ou sub-15 que possa ajudar você a ter uma continuidade de, vamos dizer, de preparação para antes de você chegar numa terceira divisão, uma segunda, uma primeira divisão. Não existe, quase não existe. Antigamente eu acho que existia porque eu já joguei sub-16 e sub-17 que foi antigamente era conhecido como a taxa Francisco Silva, não sei se é do vosso conhecimento. E joguei, sim, joguei isso. E era uma continuidade, mas hoje não se vê mais isso. Hoje é tu chegaste a 16 anos, epá, vem cá, vem jogar aqui um torneio aqui só. E depois, daqui a pouco tu entra na terceira divisão, entra na segunda, entra na primeira, tipo assim. Mas devia existir uns campeonatos alternativos antes disso que te ajudasse tipo a subir de escalão, nesse caso, até chegar na terceira, ou primeira ou segunda divisão. sim, tu falaste de uma coisa muito importante agora. É haver torneios, campeonatos juvenis. É uma coisa que de uns tempos para cá desapareceram. E o que é que tem acontecido? As equipas, quando veem alguns bons jogadores com 15, a 6, a 7 anos, põem nos seus plantéis e põem a jogar. Temos imensos casos de jovens com 15, 16, 17 anos a jogar nas equipas principais dos clubes. Temos o Juba, um bom exemplo, o Agrosport, também um exemplo. Tivemos na Trindade também os jovens Praia Cruz. Temos jovens muito jovens, mas mesmo muito jovens, jovens que são sub-15, sub-17, a jogar nas equipas principais. É o melhor? Não é. Portanto, porque um jovem de 15 anos, temos acho que é o Balac do Juba, tem 15 anos, está a jogar na equipa principal do Juba. Como é óbvio, não é o melhor para ele. É melhor jogar do que não jogar, mas para ele Sim, seria estar numa equipa com os jogadores da sua idade ou um pouco mais velhos, e não com os jogadores séniores sim, sim. que têm toda a experiência, e é muito mais difícil ele impor-se jogando contra séniores do que fosse contra jogadores da idade dele. Mas como eu Pois. estava a dizer, é o que há. As equipas têm, por acaso, não sei se por necessidade ou por observação, grande parte das equipas em Santo Tomé têm colocado jogadores muito jovens, portanto, jogadores com muito pouca idade, quando anteriormente não era necessário, porque tínhamos os campeonatos jovens, os torneios jovens e também os campeonatos juvenis, que dava para as equipas verem os bons jogadores da idade, até porque eram por zonas, não eram por clubes, e assim conseguiam captar os jogadores. Mas isso é como nós dizemos aqui em vários programas, nós fizemos campeonatos juvenis, como é óbvio,
Precisamos de campeonatos de sub-17, sub-15, o que é que quer que seja, portanto, um campeonato de sub-15 que dure pelo menos 3, 4, 5 meses. Portanto, é uma necessidade até para... Agora há o projeto de futebol de rua. Se houvesse esses torneios, o projeto de futebol de rua, que é um grande exemplo de um torneio que vem destacar os jovens, já sabia onde ir buscar os principais jovens, onde é que eles estão, quem eram as principais apostas do nosso futebol. Mas pronto, é uma questão que temos que ver. E até esse tipo de torneios, juvenis, sub-15, não precisam ser as equipas, podiam ser mesmo por zona. Equipa de São Gabriel contra a equipa de São Marçal, contra a equipa de Bombom, pronto. E aí os jovens dessas equipas que iam lá jogar voluntariamente, portanto, apresentavam-se e via aqueles que tinham mais talento e davam uma oportunidade de eles mostrarem aquilo que valem. Mas isso é algo que nós precisamos e é uma das razões, e é a pergunta que eu te ia fazer a seguir, porque é que temos tão poucos jovens a se ingrar no futebol europeu? É que nós vemos dos outros países também, como o nosso, têm sempre jovens que vão... Dois exemplos. Temos o Ronaldo Lumunga e temos o Sérgio Malé. São dois jovens que saíram daqui, um do Príncipe, um de Santo Tomé, foram para equipas jovens e destacaram. Porque é que não conseguimos ter tantos jogadores em terra-idade aí para a Europa, desenvolverem também o bom talento que têm e conseguirem dar nas vistas e chegarem aos principais clubes? Porque tu, Elias, és um dos poucos jogadores que já saiu daqui como internacional, foi para a Europa, pronto, foste para Portugal e conseguiste manter o teu estatuto e não desapareceste, pronto, como acontece com muitos, a maioria. O que é que achas que era... Porquê é que nós não conseguimos ter jovens a se ingrar no nosso futebol como tínhamos anteriormente? O que é que achas que falta? O que é preciso ser feito? Eu acho que isso é como havia já frisado, que era isso são, vamos dizer, coisas mentais, porque assim, se tu sais de Santo Tomé, dizemos tu sais de Santo Tomé que és um bom jogador e tudo mais. Sai de lá quando vens cá, só que muitos vêm com perspectivas um pouco diferentes. Já vêm com a mentalidade que eu não sei se, digamos assim, eu não sei se eu chego em Portugal e o futebol vai me dar tudo o que eu preciso, vai me dar o melhor para minha família, então isso já pesa na balança, a balança já começa a pesar. Se tu colocas isso em cima da balança, começa a pesar, porque tu metes a família no meio, metes, vamos dizer, um futuro diferente no meio, isso pesa porque tu não acreditas mais que o teu potencial cá seja algo maior que aquilo que tu possas tipo, adquirir. Então isso começa a pesar também com a mentalidade de uma pessoa. Por exemplo, tu tens, vemos jogadores que têm filhos, que saem de Santo Tomé e têm uma família, um filho. Tu chegas aqui em Portugal, tu primeiramente vai pensar no teu filho, aquilo que o teu filho vai precisar ou que vai merecer aquilo que tu vais ganhar aqui em Portugal. Então tu fala assim, não, futebol é algo que vai me dar lucro daqui a, digamos, 3 4 anos. Então isso não vai compensar, isso pesa para ti, tá entendendo? Em muitos jogadores acontece isso, isso pesa. Porque tu vais querer, digamos, uma solução imediata. Então, a solução imediata que vais encontrar é tipo um trabalho que é alguma coisa que já vais ganhar já imediatamente no final do mês. São coisas concretas que às vezes pesam para muitas pessoas, porque tem colegas meus também que erram internacionais, como o Pogba também, e o Jacaré, não sei, Sim. é chamado Lander. Sim, são pessoas, Sim, colegas meus que eu até tenho contato com eles até hoje, e que jogavam na seleção e vieram cá e já não dão essa continuidade ao futebol por causa desse tipo de situação, que deixam com que os problemas pessoais tipo pesem sobre aquilo que você possa adquirir com o futebol. Então, isso é uma coisa normal. Eu até não critico isso porque a família sempre vem para o meu lugar. Então, são algumas coisas que deixam com que um jogador, mesmo seja craque, então deixa você com uma mente um bocado pesada sobre dar continuidade e querer subsair no futebol europeu. Então, vais querer uma resposta meio imediata sobre qualquer coisa que tu queira adquirir. Então, isso às vezes acaba por pesar e não te deixa ir mais além daquilo que tu pretendes com futebol, às vezes. Exato.
perspectivas para o futuro. O que é que podes já dizer sobre a próxima época? Porque esta já terminou, como tu tinhas dito no início. O que é que achas que próxima época, quais são os teus principais objetivos agora? Os meus principais objetivos, nesse caso, agora, eu creio que eu não vou ficar mais cá no Norte. Eu tive dois contratos de duas equipas em Lisboa para eu representar, então creio que o meu futuro tá para Lisboa, então não fica mais por aqui no Norte. Ok. Então, e Diz-me logo só, se vê. não precisas dizer equipas, mas que é Campeonato de Portugal, Liga 3, Distrital de Lisboa. Não, e é o que? Equipas de Campeonato de Portugal. Equipas de Campeonato de Portugal. Muito bem, muito bem. Elton, não sei se queres fazer uma pergunta antes de terminarmos. Não, eu acho que não, acho que não. Ok, só para terminar. Então, já que também és internacional, já foste até convocado por este atual selecionador, pronto, a seleção agora vai ter alguns meses de descanso. O que é que na próxima convocatória, o que é que achas que poderemos fazer nos próximos anos em termos de seleção nacional? O que é que achas que o potencial da seleção, o que é que podemos fazer para pelo menos participarmos não nesta CAN que já fomos eliminados, infelizmente, mas na CAN de Pois. 2028, qual é a tua opinião? O que é que precisamos de fazer para ter melhores resultados em termos da seleção nacional? eh, eu creio que a seleção nacional estava até muito bem encaminhada, embora os resultados sejam negativos, mas estava encaminhada porque uma seleção deve ter um espírito como uma equipa. Uma equipa no sentido que não é, vamos dizer, só escolher os jogadores no momento só que precisam, mas é um trabalho contínuo, digamos assim. Então tem que ter uma base que são jogadores geralmente jogadores um pouco mais novos, existe um ou outro que são mais experientes para transmitir mais conhecimento sobre diferentes campeonatos, diferentes, vamos dizer, equipas que já conhecem, mas é um trabalho contínuo, mas é o que estava a ser feito. Escolher jogadores um pouco, alguns novos, que dizemos até 2028 teremos uma equipa, vamos ter sólida, porque já vem com uma continuidade no trabalho já do CAN, do apuramento para o Mundial e diferentes campeonatos que já participaram e já sabem sobre exatamente trabalhar um com o outro, ter, vamos dizer, uma conformidade aqui entre colegas que não é só quando precisamos de jogadores para um jogo e chamamos diferentes jogadores, para outro jogo chamamos outros grupos diferentes. Eu acho que isso também é uma coisa que também não ajuda muito, porque seleção, até o caso, devia ser entendida como uma equipa para ter uma continuidade. E era isso que estava a ser feito o trabalho, mas só que é normal que cada selecionador que possa entrar e outros não possam ter visões diferentes. Eu até não opino muito, eu não opino sobre isso, mas eu creio que seja um trabalho diferente e a chamar jogadores jovens como estava para dar uma continuidade a isso e seja que até 2028 tenhamos já uma equipe em que os jogadores já conheçam um ao outro muito bem até o caso para saber que se eu fizer um passe de olho fechado eu sei que aquele vai segurar a bola porque já me conhece e sabe onde vai estar o jogador em qualquer parte do campo nesse caso. Exato, exato. E é isso, é isso. Creio que 2028 também tenhamos jogadores. Para Pode continuar. terminar, uma última questão. Portanto, o pessoal pergunta, as pessoas que seguem, perguntam qual é a tua melhor posição. És melhor médio defensivo, defesa central ou defesa direito? Qual é a posição que sentes melhor a jogar? Eu, eu quando comecei a jogar bola, eu sou entendido como versátil nesse caso. Sou polivalente. Eu jogo em três posições. Mas eu, como seis, eu creio que, na minha opinião, eu gosto mais de jogar seis. Mas um seis é um central falso, vamos dizer assim. Mas se colocar jogar central também, eu também vou jogar igualmente bem como jogo a seis. Mas eu sou mais um meio defensivo. Jogo mais um seis, um oito, assim, é a minha posição que eu mais gosto de jogar. Ok, ok. Ora, Elias, muito obrigado pela tua presença. Agradecer Obrigado, eu. muito a tua presença aqui no nosso programa. Elton, não sei se queres deixar alguma mensagem final, alguma coisa que queres deixar para os nossos seguidores e algum evento que irá acontecer nos próximos dias. Nos próximos dias não, mas para o mês de julho
Vai haver, pronto, a corrida do Palmar, sim, para quem estará em São Tomé ou para quem está em São Tomé. Brevemente iremos lançar as inscrições. Vai ser no dia 12, em princípio, não alterando a data, vai ser no dia 12, ali arredores do Palmar. E também nós iremos ter a nossa segunda edição da Rosa Belança Cup e Futsal, que vai ser em São Tomé também. As inscrições já estão todas fechadas. Abrimos vaga para 16 equipas, já numa semana aquilo foi logo tudo ocupado. Estamos a ver se fechamos só para as raparigas, que também faltam 2 ou 3 equipas. O torneio vai começar no dia 7 de junho, com as eliminatórias, e no dia 5 de julho irá ser a final, que ainda estamos a ver onde é que irá ser disputada a final, se vai ser ou no Parque Popular ou na Escola Mexião, porque a Escola Mexião tem um pavilhão, e então estamos a ver se vai ser num desses 2 espaços. Mas, mesmo para quem não poderá participar ou para quem que se conseguiu inscrever, se prepara para ser um evento muito bom. Esperamos contar com o apoio de todos que vão ali para ver um bom espetáculo de futsal. E vamos nos divertir, basicamente é isso. Muito obrigado a todos que seguiram o nosso programa. Obrigado por terem visto mais um rescaldo esportivo. Agora o programa será então aos domingos. Esperamos voltar então no próximo programa. Muito obrigado. Continuação de uma boa noite. Sigam-nos aqui no Facebook, no Instagram, no X e também na nossa página do YouTube. Muito obrigado. Continuação de uma boa noite. Boa noite.